Um certo tempo atrás, mais precisamente na primeira etapa da Revolução Industrial, em 1850, um grande avanço, basicamente na tecnologia como um todo, foi desenvolvido. A gente teve um aumento significativo no meio de produção, na cultura e na tecnologia. Porém, também a partir desse momento foi o período que a humanidade produziu mais gases de efeito estufa, poluindo a atmosfera, tendo então emissões colossais do dióxido de carbono, por exemplo. Por isso, com esse vídeo que você está assistindo agora, eu e meus amigos tentaremos abordar o que vem sendo um assunto bem debatido na COP30, as soluções para a baixa emissão de carbono e alternativas para tal. Para reconhecermos uma fonte de energia limpa, nós precisamos entender duas coisas sobre elas. A primeira é que elas não emitem poluentes de maneiras significativas para a nossa atmosfera. E a segunda é que elas são recursos renováveis, são recursos sustentáveis ao longo do tempo. Então, por exemplo, a energia solar. Desde que você tenha sol e uma placa solar, você tem uma energia praticamente infinita. E isso torna as fontes de energia limpa uma alternativa muito mais inteligente do que os combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Porque esses recursos, eles liberam muitos gases prejudiciais para a nossa atmosfera e são recursos limitados. Os combustíveis fósseis são mais limitados porque eles dependem de reservas naturais formadas ao longo de milhões de anos pela decomposição de matéria orgânica. E esses processos podem levar períodos extremamente longos para se repetir. O que significa que, uma vez esgotado, não há uma reposição em uma escala de tempo acessível para nós. Isso, contra as fontes de energia limpa, como sol, vento e água, nos mostra que é mais vantajoso, ao longo do tempo, usarmos as fontes de energia limpas, que são inesgotáveis. Os painéis solares são fontes de energia renovável, pois absorvem a luz solar convertendo em energia. São muito acessíveis, pois mesmo se o local em que forem instaladas não tiverem acesso à rede elétrica, elas conseguem ainda suprir as necessidades daquele local. Também é utilizado no espaço, e outro ponto positivo é que elas não poluem tanto o ambiente. Na verdade, quase não poluem. Elas não liberam dióxido de carbono, igual o petróleo e o carvão, e são muito duráveis. Duram de 25 a 30 anos. O hidrogênio verde é uma fonte de energia limpa e de baixo carbono, produzido por meio da eletrólise da água, usando eletricidade gerada por fontes renováveis como a solar ou a eólica. Esse processo separa o hidrogênio do oxigênio sem emitir gases de efeito estufa. A eletrólise é um processo químico que usa eletricidade para causar uma reação química não espontânea. No caso do hidrogênio verde, a eletrólise separa as moléculas da água, hidrogênio e oxigênio. A produção em larga escala geralmente é usado um fornecimento externo de energia, como por exemplo a eletricidade ou o calor. Ele é promissor como alternativa energética porque pode ser usado em transportes, indústrias e geração de energia, substituindo combustíveis fósseis. Além disso, é eficiente no armazenamento de energia renovável, ajudando a integrar essas fontes ao sistema elétrico. Agora irei explicar como funciona um carro elétrico. Um carro elétrico funciona a partir de um motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis, em vez de motor a combustão que queima gasolina ou diesel. O sistema inclui baterias de íons de lítio, armazena a energia elétrica usada para movimentar o veículo, motor elétrico converte a energia da bateria em movimento impulsionando as rodas, inversor transforma a corrente contínua da bateria em corrente alternada para o motor, sistema de gestão de energia controla o fluxo da eletricidade para otimizar o desempenho de eficiência e a recarga. A bateria é recarregada por meio de tomadas elétricas residenciais ou carregadores rápidos em postos específicos. Alguns veículos também possuem frenagem regenerativa, que recupera parte da energia ao frear. As economias de um carro elétrico são: menos custo com combustível, o gasto com eletricidade costuma ser muito menor do que com gasolina ou diesel. Menos manutenção, sem óleo, velas de ignição, correias e outros componentes que exigem manutenção constante em carros a combustão. O motor elétrico tem menos partes móveis, reduzindo desgastes e custo de reparo. Incentivos governamentais. Alguns países há isenção de impostos, descontos e benefícios para quem compra veículos elétricos. Menos poluição sonora. Motores elétricos são extremamente silenciosos, tornando a experiência de direção muito mais confortável.
A desvantagem é, o custo inicial ainda é mais alto que veículos a combustão, e a autonomia pode ser um desafio em locais sem infraestrutura de carregamento. O descarte e a reciclagem das baterias. A bateria de carros elétricos duram cerca de 8 a 15 anos, mas precisam ser descartadas corretamente para evitar impactos ambientais. Reutilização. Algumas baterias são reaproveitadas para sistemas de energia solar ou backup em residências e indústrias. Reciclagem. Empresas especializadas extraem metais como lítio, cobalto, níquel e manganês para a fabricação de novas baterias. Atualmente, a reciclagem ainda está em expansão devido ao custo elevado e à necessidade de novas tecnologias. Descarte responsável. Quando a reciclagem não é viável, as baterias são descartadas em locais seguros, minimizando impactos ambientais. Países como a União Europeia já exigem que fabricantes sejam responsáveis pelo descarte correto. Sobre a energia limpa, há alguns pontos negativos que possam ser ditos sobre ela. O principal deles é o seu custo de implementação. Isso pode ser visto pela aproximação que é da Dobrábil, onde diz que, no Brasil, entre colchetes, chegar a 2050 com uma matriz de energia livre dos combustíveis fósseis deverá custar 1,7 trilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos anos. Fim de colchete. Isso mostra o seu custo e também tem o fato que, mesmo pouco, tem afetos sobre os impactos ambientais em relação à alteração de paisagens, o que acaba combinando muito bem com o fato de não ser muito efetiva, necessitando assim de muitas mais instalações se comparada à energia no renovável. Também há outro ponto a se falar quando se pensa sobre a eficácia dessa energia limpa, na qual é o seu manuseamento e os riscos que podem ocorrer quando esse não é devidamente feito, especialmente da biomassa, onde ela pode causar contaminações de solos ou rios, também o desencadeamento de erosões e até mesmo as temidas chuvas ácidas. E esses são apenas alguns dos possíveis impactos ambientais que o seu uso indevido pode ter. Isso tudo de acordo com a Resimac, além do fato que a EDP, na qual é uma das maiores empresas do setor elétrico no Brasil, afirma que caso as partículas da queima da biomassa não sejam descartadas corretamente, essas poderão até mesmo exceder o número de poluentes liberados por outras energias não renováveis, tal como gasolina e praticamente petróleos em gerais. Dito tudo isso, espero que você, caro espectador, tenha entendido um pouco mais sobre a energia limpa, mostrando como funciona a produção e os seus desafios de investimento, mostrando até o que seria considerado pontos negativos no desenvolvimento dessa energia. Lembrando que todo esse vídeo faz referência a um dos objetivos da COP30, que é reduzir o gás GEE até 2030.